bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, atuo na área de projetos há cerca de 15 anos e sou host desse canal. E comigo, também host do canal, atuando aí na área de construção há mais de 40 anos, Henrico de Ferrari. Salve, André, beleza? Tudo ótimo, cara, como é que você tá? Tô bem. Você tava viajando, né? Tava aí, inclusive é o enredo um pouco do nosso dia de hoje. Bora. Vamos lá. Galera, esse é mais um capítulo da série Além do Canteiro. O que a gente fala nessa série? Por que ela se chama Além do Canteiro? A gente traz aqui reflexões, assuntos, coisas que acontecem além das nossas obras, além dos nossos canteiros. Então por isso que a gente batizou carinhosamente a série de Além do Canteiro. E nesse enredo, né, de viagem, eu estive de fato visitando clientes, obras recentemente, né, esperando em aeroporto, aquela coisa boa, né, trabalhando com o notebook no colo, tudo maravilhoso, delícia. E eu estive recentemente em Maceió, né? Belas praias. Belas praias, tal, embora eu tenha visto uma de longe, assim, né, de calça jeans e capacete e bota. Delícia. Maravilha. Mas assim, pelo menos não foi tão quente quanto Teresina. Enfim, mas aí passei por lá e aí o que me chamou muita atenção foi conversando com as pessoas, com os habitantes que moram lá em Maceió, me chamou muita atenção alguns bairros específicos com um volume de obra muito expressivo. E a gente, olho esticado em construção, né? Não tem onde não tá andando, a gente tá olhando uma obra aqui, ó lá, sempre com os olhos esticados em construção. E isso eu comecei a conversar com a população em geral e trouxe à tona, né, um fato que aconteceu, né, há tempos atrás e que, na verdade, foi um impacto urbano absurdo, irreversível e que está aí envolvido uma irresponsabilidade público-privada enorme. Então, esse é o nosso episódio de hoje e aí eu queria já te envolver no assunto para a gente aprofundar esse negócio. Beleza. Bom, galera, isso daqui é um caso muito, mas muito impactante e para a gente que está aqui no Sudeste, né, fica só uma noticiazinha que você ouve e tudo mais. Mas é um caso, é um desastre ambiental de larguíssima proporção. Na verdade, é o segundo maior desastre ambiental urbano do mundo. Caramba! Só teve um caso maior que aconteceu na Índia, mas tudo na Índia é maior, né? Que tinha uma cidade montada embaixo, em cima de minas de carvão, e essas minas começaram a explodir. E 100 mil pessoas tiveram que ser deslocadas. No caso de Maceió, estamos falando em 60 mil pessoas que perderam suas casas por causa de uma grande lambança causada por uma empresa chamada Braskem e o poder público em todas as suas instâncias que se omitiu de tomar ações. Tá? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, para a gente entender a história, a gente precisa começar falando sobre um mineral chamado salgema. Tá? Esse material, ele é o sal marinho criado há milhões de anos. Então, assim, existiam oceanos, evaporaram, todo aquele sal ficou em camadas e, com o passar dos milênios e milhões de anos, foi ficando num subsolo. A gente tem aqui o perfil do solo na região de Maceió. Então você vê que numa camada entre 900 e 1.200 metros, você tem o tal do salgema. Profundidade pra caramba, hein? Sim. Esse material, ele é com um nível de pureza de NaCl altíssimo. Então, ele não é usado para temperar o churrasco da gente. Ele é usado para produzir soda cáustica, produzir PVC, é exportado para os países do hemisfério norte, que tem aquela coisa da neve e que os caras vão jogando sal nas ruas e estradas para derreter
a neve, o gelo para você poder transitar. Então, é um produto que tem bastante uso industrial, né? E ele é bastante valioso no mercado. Uhum. Bom, como é que isso é extraído? Os caras cavam poços até chegar na profundidade aí onde está o negócio e injetam água com alta pressão. Essa água com alta pressão dissolve, se mistura com esse sal e vira uma salmoura. Perfeito. E aí isso é bombeado para cima e depois é decantado, sei lá qual processo, e você tem aquele troço que estava lá embaixo, agora está lá em cima, né? E eu acho que é legal da gente colocar pra galera a imagem, não sei se quer que eu descreva ela agora. À vontade. Mas assim, essa imagem, a galera que tá na esteira, correndo, pedalando, né, enfim, a gente mostra aqui uma série de camadas. A primeira camada é até 160 metros com areias, argilas, calcarenitos, né? Depois 350 metros com arenitos, folhelhos, né? E aí vai embora, quase não consigo falar essa. E aí vai indo com a série de camadas. Então depois é 350 a 700 metros, 700 a 900 metros. Mas imaginem, pessoal, um sanduíche, assim, né? Com camadas que são, claro, que explicativas aqui, só pra gente ter uma noção. E essa camada do sal-gema lá embaixo, a partir de 900 metros de profundidade. E aí passa por esse processo que o Henrique estava comentando. Essas camadas superficiais ou menos profundas, elas são de solos sedimentares fracos. Uhum. E isso tem que ficar na mente, porque faz parte do problema. Faz parte do problema. Perfeito. Bom, esse processo então de extração, só por curiosidade, a tonelada desse sal vale $35 mais ou menos no mercado internacional. Que nem parece dólares, tão caro, não, né? euros. Mas enfim... Né? Mas tudo bem, mas é uma tonelada de um materialzinho que está ali à disposição e facinho de pegar, né? É complicado. Então, assim, se a gente falar em milhões de toneladas, aí a conta fica interessante. Vai para milhões de euros. Perfeito. Bom, essa exploração começou na década de 70. Então, estamos falando de mineração em área urbana. Não é pouca coisa, né? Quer dizer, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem alguma mineração em áreas urbanas que era extração de pedra, de rocha, né, para fazer construção, ou de areia, né? Mas é uma montanha que é desmontada, né? Então é uma ação localizada. Sim, tem um impacto ambiental, mas não urbano, né? Exatamente. E aí, esse negócio aqui começa a colapsar, né? Então, desde a década de 70 está se tirando esse sal, e em 2018 começaram a afundar regiões da cidade. Que absurdo, cara. Isso chama-se subsidência. É um fenômeno que é o recalque do solo, né? E a gente sabe que não é uma boa ideia você estar com uma construção em cima de um solo que está recalcando, né? E a gente começa a pensar assim, a gente pensa quando tem uma fundação, e lógico, a gente fala em fundação profunda, uma fundação de 30 metros, a gente está falando aqui em 1.200 metros. E a gente pensa em recalque diferencial e tudo mais, adensamento de solo, mas é uma coisa muito menor do que o que a gente está falando aqui. Sim. O que a gente está falando aqui é uma camada de 1 quilômetro para baixo. E sabe o que me surpreende disso tudo? Cara, não precisa ser um gênio para olhar e falar, vai dar merda. Porque a camada ela é inteiriça lá embaixo. Então tu tira aquela camada inteira, o que vai ficar em cima? Tudo que tá em cima vai descer. E, cara, é um absurdo isso. É um absurdo isso, né? Como assim, aconteceu, não vi. Como assim, né, cara? Não tem como.
Não, é muito bizarro e é uma ação continuada que ficou sendo feita por quase 50 anos. Caramba. Entendeu? Então, quando a gente fala em responsabilidade Estrutural, né? Não, a irresponsabilidade público-privada, né, Uhum. é porque o poder público, em todas as suas instâncias, estava lá vendo esse Sabia negócio disso, acontecer. né? Sim. Que recolhe imposto, né? Então, assim, tá todo mundo muito feliz porque está recebendo os seus impostos dessa produção, mas chega uma hora que a natureza cobra o preço, né? Sim. Nesse caso, talvez até a física a gente está falando aqui, né? Porque É, não é necessariamente a positivo. natureza. Bom, o que aconteceu é o seguinte: 5 bairros inteiros da cidade, que correspondem a mais ou menos 5% da área urbana de Maceió, simplesmente afundou e ficou inviável de se viver lá. Na sequência, a gente vai ver algumas fotos que mostram as casas totalmente destruídas e abandonadas. É o Walking Dead, né? É uma como se fosse uma cidade abandonada. Impressionante. E se for olhar, assim, geograficamente, olhando ali naquele mapa que tu mostrou no início, cara, parecia um lugar massa, né? Perto do mar, ali, bem posicionado. Sim. O farol lá é uma área muito interessante. E que absurdo, né, cara? Sim. Que absurdo, que absurdo. E aí você vê, assim, as casas começaram a afundar, a população... E você vê que não são necessariamente casas muito... São casas relativamente grandes, né? Sim, sim. São bairros inteiros. Essa linha férrea, ela ligava a periferia de Maceió ao centro de Maceió e ela simplesmente ficou inutilizada, porque a linha férrea recalcou. Quer dizer, você não consegue colocar um trem aí. Sim. Não, e tem o risco ainda, né? Não necessariamente que ela já tá recalcando, mas se fosse, faz um paliativo e segue. Não, mas tu não sabe o quanto mais vai recalcar. Segundo alguns geólogos que eu li material, fala que nos próximos 10 anos, esse recalque, essa subsidência vai continuar. Caramba. Então, áreas devem aumentar ainda, né? Sim. Não é só essa região. Muito louco, né? Porque acho que o que gerou até esse nosso bate-papo foi quando eu conversei com a comunidade lá, com pessoas comuns, simples, moradores, né? Pessoal, população em geral. Os caras falando assim que, na verdade, era a esposa de um dos transportes que eu peguei de aplicativo, ele falando assim, a minha esposa gastava, sei lá, R$2, R$3 pra gente vir da onde a gente morava pro centro, porque eu usava a linha de trem. E porque a linha de trem agora passa por lá e lá foi totalmente congelado, não pode passar nada por lá, ela gasta hoje cerca de 15 a 20 de transporte, porque tem que pegar várias conduções, demora muito mais tempo, e isso começou a inviabilizar o trabalho, então gerou desemprego, gerou N coisas. O cara começou a me contar situações de suicídio, Sim. porque assim, a pessoa que simplesmente, né, e olha o que eu vou falar que é como um absurdo, que simplesmente perdeu sua casa, até como parece uma coisa simples, né? Não é, às vezes levou a vida toda construindo aquilo ali, mas as pessoas que muitas vezes perdiam negócios, né? Então ele relatou assim situações em que o cara tinha sei lá, um mercadinho, por exemplo, e o ressarcimento que ele teve foi de assim, não pagava nem os produtos. E o cara, como é que ele vai criar um outro negócio? Aquilo ali era a única renda dele. Então, assim, uma avalanche de suicídios e umas coisas assim. Gente, é absurdo o impacto, é absurdo o impacto. E a gente acaba... E eu fiquei muito impressionado porque tá até hoje esse sentimento forte lá. E eu tô falando em 2025, o negócio aconteceu em 2018. Né? E ainda o povo vivencia essa tragédia no dia a dia. Sim. Eu estava lendo material sobre o impacto disso. Então, por exemplo, transporte. A gente está falando de uma cidade num país de terceiro mundo que tem uma situação de miséria grande. Então, essa linha férrea, ela tirava
levava as pessoas que moravam na periferia para trabalhar na cidade. Essa linha férrea não existe mais. O transporte tem que ser feito em ônibus, em carros, em qualquer coisa, por vias que já estavam subdimensionadas, né? Uhum. Então, você virar e falar assim, ah, não, mas aí eu fiz uma bela de uma avenida nova, coloquei um outro VLT. Não se colocou nada. Não se colocou nada. Então, assim, a cidade já tinha carências que foram super agravadas por conta disso. Uhum. E se você pensar em déficit habitacional, que a gente tem muito déficit habitacional nesse país, imagina você perder 5% da área da cidade. Sim. Você pegar 60 mil pessoas de uma vez só e ter que tirar elas de onde elas estão e arrumar algum lugar para elas. E já era uma área bem habitada, né? Porque tu tem Sim, áreas da olha cidade... o adensamento dessa... tu tem você uma vê área nessa da cidade que deveria ter em geometria maior percentual, mas não tão habitada. Isso era extremamente habitado. Se Sim. tu olhar as imagens, a gente segue mostrando imagens aqui, galera, né? Desçam da esteira para não se matar. Mas a gente olha bairros, assim, povoadíssimos, né? Uma casa do lado da outra. Bom, Então, aí você começa a ter outros problemas com bairros que estão para lá desses afetados, né? Então teve gente que ficou em bairros que estão totalmente isolados agora, né? Quer dizer, o cara morava na ponta e vinha para cá para trabalhar, para fazer não sei o quê, e esses bairros agora são fantasmas, então o cara tem que se deslocar, sair lá daquela ponta onde ele estava e rodar muito para chegar em algum outro lugar que também não tem mais trabalho, né? perfeito. Então, assim, é uma tragédia gigantesca, né? E, inclusive, tu estava comentando naquela primeira imagem, só para a galera ter noção de quando deu a merda, aquela questão da lagoa, que tu comentou que era muito Sim. legal. Um dos grandes momentos dessa catástrofe foi quando se abriu uma cratera dentro dessa lagoa, chama Mundaú, que é vizinha aqui a esses bairros, e essa cratera ela tem 70 metros por 80 por 50 por 10 metros de profundidade. Então, simplesmente, o solo embaixo da lagoa cedeu, e eu vi um filme assim que parece que dá uma, sei lá, privada, né? Na hora que desce o negócio, chupou, desceu um monte de água, o nível da lagoa baixou. E aqui você tem mangues e um monte de ecossistemas envolvidos que foram danificados também nessa história, né? Cara, imagina, eu gosto de imaginar as coisas, né? Essa dimensão que tu me falou é como se eu pegasse um quarteirão de uma cidade Sim. dentro de um rio e esse quarteirão afundasse. Sim. Olha o tamanho do buraco que é isso, né? Não, é muito bizarro. Muito bizarro. Aqui a gente vê uma igreja que estava ela em culto e agora ela demolida, né? Essa imagem para mim é importante porque, assim, imagina o lugar onde as pessoas se confraternizam, onde batizam seus filhos, e do dia para a noite não é mais nada, né? Não é mais nada. Eu vi relatos falando sobre cemitérios que foram isolados. Então, as pessoas têm lá seus entes queridos, não sei o quê, tem essa tradição de ir no cemitério, o cemitério está fechado. Dia de finados, né? Exatamente. Agora, você não tem mais direito de ir visitar o túmulo da tua família ou qualquer coisa assim, né? E toda essa área virou a área da Braskem e que supostamente vai ser um dia corrigida, não se sabe. A população local lá, ela falava que eles estão fazendo alguma coisa, mas não revela o que é. Será que vão demorar mais de 10 anos? Mas aí a população está vendida, ninguém fala nada, todo mundo um caos, miséria, suicídio, caos urbano. Eu li matérias falando que o Ministério Público fez um acerto com a Braskem sem negociar nada com a população, né? E aí, então, a Braskem pagou um valor irrisório, mesmo que fosse um valor
venal, o valor correto do imóvel, imagina o que acontece com a lei de oferta e procura, né? Sim, sim. Quer dizer, do dia para a noite você precisa relocar 60 mil pessoas, não existem imóveis para isso, não se pagou o que valeria o que se perdeu e muito menos o que vai ter que ser usado para investir, né? Que é justo tu pagar por um imóvel o preço justo aqueles que querem vender e os que não querem. E os que são idosos, e os que estão ali, que têm alguma coisa afetiva ou da necessidade de estar ali, querem. Isso mexe a sociedade demais, né? Sim. Muito, muito, muito. E aí você comentou, né, que parte da população teve que ir para uma periferia profunda e outras... Exato. Não, e o cara comentou, é porque tudo isso nasce de me chamou muita atenção essa variação de um bairro para o outro. E eu, infelizmente, não peguei o nome do bairro, porque eu estava indo e vindo do aeroporto e obra, e aí com 1000 coisas na cabeça, mas conversando, né, com o cara do aplicativo, e eu me chamou a atenção aquele volume de obras, e eu falei no volume de obras. Ele falou, esse bairro aqui está recebendo as pessoas que estavam lá que tinham poder aquisitivo. Então estão fazendo prédios, está um bairro todo modernão, tá novo, bonito, quem olha de longe fala, ai, nossa, que legal, que bonito. Mas aquilo ali é uma maneira de que as pessoas com maior poder aquisitivo tiveram que se virar. Mas se tu não olha o outro lado, e as que tinham menor poder aquisitivo estão num estado de miséria, relocados isolados, e que lá nesse lugar não se tem oportunidade e a miséria só aumenta. Então é um absurdo o que aconteceu, né? É um absurdo o que aconteceu. E além disso, você teve perdas de escolas, hospitais, né? Quer dizer, toda a infraestrutura urbana, todos os aparelhos que atendem a sociedade também se perderam nessa história, né? Sim, estão isolados juntos, né? Então, tipo, essa população sai e vai para um lugar onde não tem escola, onde não tem hospital, onde não tem, né? Onde não tem nenhuma infraestrutura, né? E o que já é difícil no nosso país, né? A infraestrutura do nosso país de educacional, de saneamento, ela é deficitária. Sim. E aí imagina que tu faz um movimento, em tese, para um lugar com mais deficiência ainda, e dando uma puta carga de pessoas, porque esses bairros adjacentes, mais humildes, não é que eles cresceram 30 mil pessoas, eles receberam da noite pro dia, não nasceu 30 mil pessoas em um dia, eles receberam uma paulada e é loucura isso, né? É loucura. E aí depois disso você começa a ver a questão política, né? Porque assim, a gente sabe que as Alagoas são terras de coronéis, né? Sim. E aí você tem um pedaço do poder que ocupa a prefeitura de Maceió e outro pedaço do poder que ocupa o governo do estado de Maceió, de Alagoas. E os dois começaram a se degladiar, tipo, um falando que a culpa é do outro e tudo mais. A empresa em si não fez nada que fosse relevante para minorar os problemas e ficam lá os políticos se atacando e a população se ferrando, né? A ver navios. Então, assim, é uma coisa muito bizarra. Eu anotei algumas coisas a mais aqui, tipo, as seguradoras não aceitam mais fazer seguros de imóveis. Então, imagina, você, de repente, não foi impactado, mas a seguradora não renovou o teu seguro. Eventualmente, daqui a algum tempo, você vai ser impactado, exato, porque esse movimento não está encerrado. Não, e é isso, tua casa pega fogo. É normal ter um seguro residencial. E agora tu não pode mais ter e tu nem tá no bairro, né? Ou seja, o impacto é estratosférico. E aí acontece um negócio que é bem interessante, que é o seguinte. A Braskem tem filial em Roterdã, na Holanda. E aí uma galera descobriu que na lei holandesa, crimes ocorridos na matriz de empresas que tenham filiais na Holanda podem ser sancionadas, podem ser processadas na Holanda. Então, o processo que está mais avançado desse drama todo está rolando na Holanda. Olha que absurdo. Porque aqui no Brasil, o processo está parado, né? Não teve responsabilização civil, não teve nenhuma outra consequência ainda para a empresa e para os outros envolvidos. O único processo que está andando
é na Holanda. Que E aí, absurdo. assim, na Holanda, em primeira instância, a Braskem foi condenada, ela está recorrendo e o julgamento, digamos, de segunda instância deve acontecer até 2026. Mas o único lugar onde está rolando alguma coisa é É na Holanda. fora daqui. É terrível, terrível. Vergonhoso, né? E assim, e você vê uma inação de todos, né? Uhum. O Ministério Público, o governo estadual, o governo municipal, o governo federal, porque a Braskem, no fim do dia, é uma associação entre a antiga Odebrecht e a Petrobras. Então, também o governo federal poderia, enquanto administrador da Petrobras, tomar ações, né, para reverter esses processos e pagar o que tem que ser pago e tentar diminuir esse sofrimento todo, né? Exato, exato. Mas, então, assim, todas as instâncias, nada acontece. E tá acontecendo na Holanda. Que absurdo, né, cara? É muito bizarro. É muito bizarro. Muito bizarro. Tem umas frasezinhas aqui que eu peguei que são interessantes. Uma delas é da Braskem. Quando ela dá algum dinheiro ou faz um ressarcimento ou qualquer coisa assim, está escrito que é o seguinte: as obrigações assumidas não significam o reconhecimento de responsabilidade sobre a ocorrência de rachadura nos bairros. Meu Deus, né, cara? Ou seja, vou dar um dinheirinho aqui, mas não é comigo. Inclusive, eu li um trecho que falam que eles injetavam água de volta para aquela camada e que, teoricamente, isso ia garantir a estabilidade. Mas surgiram umas fissuras na camada abaixo e essa água saiu. Então, a culpa, a responsabilidade é das fissuras que aconteceram ali. Que absurdo, cara. Que absurdo. É muito lamentável. Uhum. Aí falam sobre a questão do lucro da empresa. Né? Sim, porque olhando para isso tudo, deve ter falado assim, cara, beleza, então a Braskem quebrou com isso. E aí fala aí. Entre 2018 e 2021, o lucro líquido quintuplicou. Que isso, cara. Em 2021, o lucro líquido foi de 14 bi. Olha só. Ou seja, não é falta de dinheiro que tem essa safadeza toda. Exatamente. Né? Que absurdo. E aí tem um recorte aqui que fala sobre essa questão do mercado imobiliário, né? De como o mercado deu uma inflacionada bizarra, né? O que é uma outra, né? Quer dizer, além do cara não receber pelo que ele tinha, né? Hoje, para ele conseguir ter alguma coisa a mais... parecida, vai ser mais caro? Muito mais caro, né? Quer dizer, é a tempestade perfeita, né? Sim, sim. E aí, assim, nessa conversa, que a gente tem que ter em mente é o seguinte, não pode ter a irresponsabilidade, né? Não faz sentido que um desastre desse tenha acontecido e esteja acontecendo de uma maneira prolongada e não se fala nada, não se faz nada, né? É como se simplesmente se contabilizasse isso e falar, é assim e pronto, né? Sim. Quer dizer, falta indignação, falta uma coletividade que tenha a hombridade de virar e falar assim, isso não pode acontecer, né? E assim, isso E eu acho que em defesa, imagina o que a gente tá falando, eu fui lá agora, né? Setembro de 2025, final de setembro, e foi um negócio que aconteceu em 2018, e friso. Todo mundo fala isso como se fosse uma dor de ontem, e passaram-se 7 anos. Cara, e aí, assim, o povo fala, mas será que é dado a voz para ele? Né? Será que ele tem voz nisso tudo? Porque o povo fala. Eu fui lá, fiquei 2 dias lá visitando obra e todo o tempo se falava nisso, sabe? Então é um absurdo, cara, generalizado. Sim, mas digo assim, não há uma comoção nacional, Sim. Né? A coisa simplesmente aconteceu e tá aí pronto, né? É como tu bem colocou no início, para nós aqui em São Paulo,
pra gauchada no sul, sei lá, para os mineiros, foi só um fato. Ah, aconteceu, virou notícia e acabou. E a gente não sente isso, mas faz parte, né? É nossa população, são brasileiros que estão lá. Sim. É uma loucura isso aí. É isso. Então, galera, espero que tenham curtido o episódio, né? É um episódio bem, assim, absurdo, né? É alarmante essa situação. Eu senti muito lá, porque, de novo, eu friso, né? Não é uma notícia. Eu tava lá, vendo o brilho no olho do cara, falando, me contando a história da esposa, da filha, de muita gente que se suicidou, que, né, tirou suas próprias vidas. E, cara, é um negócio fodido, não é uma notícia só, sabe? E isso motivou a gente trazer esse papo para vocês. É legal, acho que dividir isso no nosso meio, né? Somos da construção civil, é um papo com certeza além do canteiro, mas eu acho que tem que ter uma conscientização de todos e a gente tem que saber fazer boas engenharias, saber ter consciência e responsabilidade de tudo que a gente está fazendo. A gente tem outros casos no Brasil que são bastante sérios, né? Você pode ver as histórias lá de Minas, da Vale e tudo mais, da Samarco, né? Quer dizer, a gente não consegue entender direito, né, o quanto que esses erros grosseiros geram responsabilização, né? E quanto isso vira lição aprendida para evitar que não se ocorra de novo, né? Então, assim, a gente precisa amadurecer muito enquanto sociedade para garantir que esse tipo de coisa não volte a acontecer. Sem dúvida. E elas estão acontecendo, né? Tornam a acontecer volta e meia, né? Exatamente. É impressionante. Então é isso, galera. Comentem, né? Compartilhem, se inscrevam no canal e sejam bem-vindos para mandar comentários, temas. A gente está aqui para dividir conhecimento, para construir conhecimento e espero que tenham gostado. Valeu, André. Obrigado, Henrico. Um abraço. Até. Tchau, tchau.